Bom, a gente vai falar agora, então, a gente falou aqui da borda, né, várias tecnologias, etc. Muitas das coisas que a gente falou não é só da borda, pode ser usado também no núcleo, né? Os meios físicos, os enlaces também se aplicam para a conexão aqui, interna, né? Mas como a gente falou, no núcleo da rede é que a gente tem infraestrutura, meio de comunicação, né? São esses vários roteadores interconectados numa mesma administração, né? O mesmo operador, em comunicação com outros, etc. Então, esses roteadores, que a gente já tem desde a borda, mas tem aqui no núcleo, são os tais comutadores, essa função de comutação de pacotes, né? A gente viu que os hospedeiros, né, o host lá, o computador, naquele exemplo, a gente mostrou que ele quebrou a mensagem em 2 pacotes, naquele exemplo lá, mas tantos quanto a gente precisar dos pacotes. E os pacotes, eles são repassados, né, de um roteador para o outro, né, através de enlaces. Então, se a comunicação daqui aqui para baixo vai ser passada para esse roteador, talvez por aqui, talvez por aqui, talvez por aqui, tal, até chegar. Então, ele passa por esses vários roteadores até chegar ao destino. Um detalhe é o seguinte: eu tenho aqui um enlace de comunicação. A gente falou que o nosso pacote tem 1.200, sei lá, 1.500 bytes, 1.200 bits por segundo. A gente viu ali que o tempo que ele leva para transmitir no enlace é L dividido por R. Tá, mas em cada enlace, né? Por exemplo, se aqui a minha taxa de acesso é de 100 megabits por segundo, então é o meu 1.200 bits, 12.000 bits dividido por 1 milhão de bits por segundo, vou ver quanto tempo ele leva para transmitir aqui. Aqui dentro pode ser que seja não 100 mega, mas vai ser 10 giga, então vai ser bem mais rápido. Ou seja, cada vez que o nosso pacote chega para ser transmitido no enlace, ele vai ser transmitido na taxa daquele enlace, né? Não tem nada a ver com de onde ele veio, tal, porque ele chegou lá, está lá esperando a vez dele. Quando chegar a vez dele, ele é transmitido naquela capacidade máxima disponível naquele enlace, que pode ser maior, como nesse caso que eu disse, que antes era 100, depois passou para 10 GB, 100 mega passou para 10 GB, ou pode reduzir depois, aí ele vai ser transmitido mais lentamente. Mas cada pacote vai transmitindo de forma independente em cada uma dessas etapas, né? Dependendo aí da taxa de transmissão daquele enlace. Tá? Bom, aqui está mostrando um pouquinho qual é o efeito disso, né? Aqui está mostrando um exemplo parecido com aquele que a gente tinha antes, né? O pacote de L-bits. Aqui ele botou 2 enlaces de mesma taxa, né? Nem mudou a taxa, podia ser diferente, mas com a mesma taxa R aqui, R aqui. E o pacote, a minha mensagem foi dividida em 3 pacotes, e o que essa figura está representando é que tem esse primeiro pacote, ele já, quer dizer, a numeração aqui está meio mal posicionada, né? Mas esse primeiro pacote, ele já foi transmitido parcialmente, ou seja, alguns bits ainda estão em trânsito, outros já chegaram no roteador destino. Então, eu vou transmitindo, ele vai se propagando aqui, chega no receptor e é armazenado lá. Depois que, supondo que eu só tenho esses 3 para transmitir, depois que esse primeiro for transmitido, aí vai ser transmitido o segundo, vai ser transmitido o terceiro. Tá? Cada um deles, quer dizer, cada pacote, quanto tempo ele leva para sair daqui e chegar aqui? É aquela continha que a gente fez antes. É L em bits e R em bits por segundo, vai dar quantos segundos para transmitir, ou seja, para ele ser injetado, né, ou como eu traduzi aqui, botar para fora, né, para ele sair aqui e ir para o meio de comunicação. Porque depois tem outros tempos que a gente pode contabilizar, né? Qual foi o tempo que levou para sair daqui e chegar aqui? Quanto tempo ele passou esperando aqui? Tudo isso a gente vai ver depois, mas o tempo de transmitir é pelo menos esse, L sobre R, para chegar aqui. Só que a forma de funcionamento, ele não chega já no destino, né? Ele chegou aqui no intermediário, então ele vai ser recebido. Tipicamente, essa transmissão aqui pode ter algum ruído, algum erro de transmissão, então a gente recebe totalmente o pacote, que é o que a gente está chamando aqui de armazém no pacote,
Aí o roteador examina o cabeçalho, né, as informações que tem no pacote, para dizer, ele vai para esse destino e não para outro destino. Então, vai encaminhar para cá. Então, o modo de funcionamento é esse. Eu armazeno, em cada etapa, eu armazeno o pacote e retransmito. Armazeno o pacote, se fosse várias etapas, né, aquele exemplo, essa figura aqui. Eu transmito, ele é armazenado aqui, depois de armazenado, vê para onde vai, e aí é repassado para cá. Aí recebido aqui, vê para onde deve ir, aí é repassado para a próxima etapa. Então, ele tem uma série de transmissões até chegar no destino, né? Não é o primeiro bit, eu ainda nem terminei de transmitir, o primeiro bit já está lá na frente. Não, ele é recebido totalmente e repassado, recebido totalmente e repassado. Eu vou confessar para vocês que só mais ou menos recentemente, lendo um desses coisas aí de histórico, foi que eu descobri que no início eu estudo redes desde 80, desde os anos 80, mas só mais ou menos uns 10 anos atrás foi que eu soube que esse mesmo esquema é semelhante a como funcionava que hoje o Telegrama, não sei nem se vocês conhecem Telegrama, mas hoje o Telegrama vai pela internet, né, mesmo. Mas antigamente o telegrama, quando você mandava para um outro ponto, sei lá, internacional, ele era alguém numa teletipo, né, como era chamado, uma máquina de escrever lá que transmitia, ele teclava lá, aí o próximo ponto recebia, era perfurado uma fita com aquele conteúdo, identificava para onde tinha que mandar e botava noutra teletipo, não precisava digitar de novo, porque lia a fita e transmitia para o novo trecho, tipo, daqui ia para o Rio, aí do Rio dizia, internacional, então vou mandar para o correspondente não sei aonde. Então isso era feito em etapas, que é mais ou menos isso que acontece aqui, né? Eu vou transmitindo em etapas até chegar ao destino. Então, se eu levar em conta aqui, quanto tempo vai levar para esse pacote chegar aqui? É, no mínimo, esse L sobre R duas vezes, né? Porque teve uma vez para ser transmitido do transmissor aqui, da fonte até o roteador, e mais L sobre R para sair desse roteador e chegar no destino. Tá? Como está dito aqui, o atraso fim a fim, para sair de um ponto e chegar no destino, sem considerar outros atrasos, outros tempos, né, o de propagação, que eu já mencionei para vocês, e outros, como de espera na vez, né, porque pode ter outro que está na minha frente. A gente vai falar mais sobre isso nesse mesmo capítulo, um pouco mais na frente. Aí, só para ter uma ideia, aqui tá meio exagerado, porque eu falei para vocês que o pacote é tipicamente 12.000 bits, né? Aqui está dizendo que é 7,5, é para dizer que faz a mensagem de 7,5 megabits, a taxa de transmissão de 1,5 megabit, que é uma taxa típica que tem lá nos Estados Unidos. Mas se eu divido 7,5 por 1,5, dá o quê? Dá 5 segundos. Então, leva 5 segundos, se levaria, né, desse tamanho de pacote, com essa taxa, levaria 5 segundos para eu transmitir daqui e mais 5 para transmitir daqui para cá. Então, total, 2 vezes 5, ou 5 mais 5, na verdade, como eu falei para vocês, essa taxa aqui não precisa ser igual a de cá. É mais simples a gente falar que é a soma dos tempos gastos do que falar que é 2 vezes L sobre R se o R for distinto, né? Claro. Aqui é 2L sobre R, porque o R é o mesmo. O pacote é o mesmo, né? O pacote tem os mesmos L bits. Agora, o tempo de transmissão vai depender da taxa de transmissão do enlace onde ele está, né? Do trechinho onde ele está. Tá? Bom, então, essa chamada comutação de pacotes funciona dessa forma. E aí, eu nem me lembrava que era logo tão imediato que ele ia começar a falar dos outros atrasos. Tá? Aqui ele está mostrando uma situação, né, de que tem A aqui querendo transmitir, B transmitindo também, todos dois ligados ao mesmo roteador. E cada um aqui com acesso de 100 megabits por segundo, se bem que a gente não vai fazer nenhuma continha aqui, né, mas só para ilustrar. Ou seja, aqui tem um potencial dele transmitir bastante pacote, porque tem uma taxa de 100 megabits por segundo, e o link de longa distância aqui, ele colocou uma taxa modesta para os padrões de hoje, 1,5 megabit por segundo.
Mas o que ele quer, e aí, quer dizer, A pode estar mandando para qualquer destinatário ali do outro lado, né? C, D ou E, e B da mesma forma. O que ele está querendo mostrar aqui, de certo modo, é primeiro que se todo mundo pode mandar numa taxa elevada e aqui a saída é mais modesta, provavelmente vai, em alguns momentos, vai ter um enfileiramento, porque o carinha aqui não dá conta de transmitir, possivelmente não dá conta, né, de transmitir tudo que está chegando de uma vez só. Em média, espera-se que ele seja capaz, senão vai terminar estourando buffer aqui, vai ter a perda de pacote, essas coisas, né? Mas pode ter um acúmulo momentâneo, pelo menos, né? Então, aqui ele está mostrando, claro que pacote não tem cor, né? Mas aqui, para ilustrar, ele está colocando pacotes verdes e azuis para dizer quem é a origem dele. Se foi A, é o verdinho, se a origem de B, é o azulzinho. Independente do destino, mas estão compartilhando esse mesmo meio aqui de transmissão para esse outro roteador. Então, você vê que é uma coisa meio, não é um padrão constante, né? Às vezes, como está mostrando aqui, tem um verde, não tinha ninguém, aí chegou um pacote de um azul, não tinha ninguém, aí chegou outro do azul, quer dizer, chegou ali antes na fila, né, e está sendo transmitido. Dois verdes, um azul, outro verde. Um detalhe aqui é o seguinte, só para chamar a atenção, tudo isso aqui está correto, mas essa questão de ter vários pacotes em trânsito no enlace depende da distância do enlace e da taxa de transmissão também, né? Porque se o pacote, se a taxa de transmissão for baixa e o enlace for longo, pode ser que não dê tempo de, enquanto o primeiro bit está chegando lá, ele ainda não terminou de transmitir todo o pacote. Aqui ele está dizendo que eu estou conseguindo transmitir tão rápido, né, os pacotes são tão pequenininhos, que tem vários que eu dou para visualizar aqui nessa figura, vários em trânsito simultaneamente. Não simultaneamente, né, porque cada um é um tempo diferente, né, que foi transmitido e está meio que como se fosse um vagãozinho aí se deslocando para lá. Eu até comparo, às vezes, com o canal de comunicação como se fosse uma esteira rolante, né? Ela está naquela taxa de transmissão, naquela velocidade, e as pessoas estão colocando os pacotes nele. Então, ela está se deslocando. Ou leva nada, ou leva algo que você colocou. Está se deslocando e chega lá depois daquele tempo normal. Mas o que ele está mostrando aqui é que pode ter, então, espera. Eu posso ter, o transmissor está ocupado transmitindo alguma coisa, tem que aguardar a minha vez. E isso gasta um tempo, né? Então, primeiro ele está falando desse enfileiramento, se a taxa de chegada for mais rápida que a taxa de saída, vai ter enfileiramento, esperando a vez de transmitir. E se esse buffer, esse espaço de armazenamento esgotar, vai chegar pacote e a gente não vai ter onde colocar, porque o buffer estourou. Alguém vai se perder. Na verdade, dependendo da estratégia, eu posso jogar fora o pacote que chegou e o buffer estava cheio, ou se por acaso tiver algum pacote com mais alta prioridade, que a gente podia querer ter, tipo, é de um stream, é mais importante do que de um arquivo, né, que está sendo transmitido e pode esperar para ser retransmitido depois. Então, podia dar prioridades e descartar um de menor prioridade que tivesse na fila. Mas isso é uma, digamos assim, a gente chama de política, né, da fila, que é perfeitamente válido. Às vezes tem questões de, eu estou sendo justo ou injusto com os usuários, tem questões desse tipo, mas, em princípio, o fato concreto é que se o buffer é limitado, ele pode estourar. E não adianta também dizer, a memória agora é barata, vamos botar um buffer bem grande. Mas também não interessa muito, porque se o buffer for muito grande, ele pode não estourar, mas o atraso pode ser tão grande, se a fila estiver cheia, que se torna ruim para a comunicação, né? Então, normalmente a gente quer que cada roteador introduza um atraso máximo limitado, e aí não adianta aumentar muito os buffers. Os roteadores, né, aqui a gente está mostrando o exemplo, deixa eu falar primeiro do que está representado aqui embaixo, né? Ele está mostrando um pacote que está chegando nesse primeiro roteador aqui. E depois tem aqui, como a gente falou, uma malha de roteadores, e essas coisinhas aqui que estão expandidas, né, a partir do roteador, são as tabelas que o roteador vai usar
de repasse, como a gente chama, e que através de um algoritmo de roteamento, que a gente vai falar agora também, daqui a pouco, ele cria essas entradas nessa tabela de modo que a gente sabe quando um pacote chega com certo destino, por qual canal de saída a gente vai mandar. Nessa figura ele até esqueceu de botar um 4zinho aqui, por exemplo, porque para que pacote que vem da rede, uma das opções é mandar para cá, né? Então, tem que ter um número também associado, um número de interface associado a esse link. Aqui está vendo o ponto de vista desse pacote que está chegando. E a gente está vendo aqui que nas outras roteadores tem também essas tabelas semelhantes. Fez aqui reduziu, né, o tamanho, mas são equivalentes, né? Então aqui, veja, por simplicidade, que os endereços IP na versão 4, que são os mais comuns, são 32 bits, na versão 6 são 128 bits. Aqui, por simplicidade, ele colocou só 4, né, com esse padrão 011, ou seja, né, 7 se fosse decimal, né? Então, o pacote chega e, então, uma das funções, que é o título aqui do slide, né, é justamente decidir por qual porta de saída esse pacote vai ser encaminhado. Então, uma função importante dos roteadores, né, do núcleo da rede, do roteador, é o que a gente chama de repasse. Em inglês, isso é forwarding, né, encaminhar para frente. Essa é uma ação local aqui, né? Quer dizer, chegou o pacote, tem esse endereço, veja, o padrão 011 está aqui nessa linha, está dizendo aqui que o enlace de saída é na interface 2, que é o que está indicado aqui na seta que ele vai fazer com o pacote. Ou seja, chegou o pacote, ele consulta o endereço de entrada, consulta a tabela, vê qual é a porta de saída, coloca no buffer, na fila de saída para esse enlace 2. Se não tiver ninguém na frente, ele vai ser imediatamente transmitido. Se tiver alguém na frente, você vai aguardar a vez para ser transmitido. Tá? Então, esse repasse é uma ação aqui tomada localmente de encaminhamento do pacote. Nessa etapa, claro que quando ele chegar no próximo roteador, tem uma tabela equivalente que vai de novo averiguar qual é o endereço de destino. No caso aqui não tem muita opção, né, porque só tem um link, pelo desenho aqui só tem um link para cá, né, vai encaminhar para cá, e chegando aqui vai consultar a tabela e ver se tem que ir para cá, ou entregar algum computador que esteja ligado aqui diretamente a ele, por exemplo, que não está representado, né? Ok? Então, essa tarefa a gente chama de repasse, e aí tem essa tabela de repasse aqui. A outra função que ele está chamando a atenção aqui é a função do roteamento, né? Os roteadores em si, eles têm a ideia, né, é que eles troquem informações entre eles, em termos de conectividade, em termos de, né, quem está conectado em quem, eu tenho acesso a quem, ou, enfim, ter a topologia de alguma forma, alguma informação da rede, e alguma informação, quer dizer, na verdade, eu vou basear em que, se eu vou escolher mandar por um caminho ou outro. Você veja que aqui nesse exemplo, ele escolheu vir por baixo aqui, mas se fosse por cima era a mesma quantidade de etapas, né? Agora, a escolha pode ser, por exemplo, porque tem alguma etapa aqui, aliás, algum trecho aqui, né, que está mais congestionado que outro. Então, dependendo de como funciona o algoritmo, ele pode levar em conta também o congestionamento, encontrar as rotas mais curtas, né? Eu não sei quantos de vocês usam também o Google Maps, né, no carro, ou o Waze, né, que são ferramentas hoje que, com base em informações coletadas de outros usuários, traçam para a gente as rotas melhores, aparentemente, na cidade, com estimativa de tempo. A gente, de certo modo, tem isso aqui, né? Só no caso deles, eles têm servidores que depois retornam para a gente. Aqui, a cada roteador com os outros e constrói a rota. E o que a gente chama de algoritmo de roteamento, existem o que a gente chama de protocolo de roteamento, que normalmente ele nem é ele não faz o roteamento, ele troca essas informações que eu preciso dos meus vizinhos ou de toda a rede para localmente aplicar o algoritmo, que é comum a muitos deles,
E aí, e com base nisso, se eu sei que a rota é vir por aqui, então eu vou dizer aqui que é para mandar para 2, como a gente viu ali no exemplo, tá? Só tem um detalhe que depois a gente vai ver mais na frente, é que quando não é um roteador, quando é um switch, ele, na verdade, ele não troca essas informações com os vizinhos, ele sai meio que aprendendo com o que ele vê passar por ele, ou chegar de onde, então é outro método, que é mais local, né? Mas aqui, em termos dos roteadores, vamos considerar, né, que é, como ele diz aqui, essa ação global, global no sentido de que eu preciso de informações dos demais para tomar a decisão de para onde vou mandar. Ou seja, eu não posso ser míope, ver só o meu roteador. Eu vejo todos, né, de certo modo, os demais roteadores. Tá? Isso, a gente aqui está vendo os princípios, né? O que eu preciso. Detalhes disso daqui, na verdade, é apresentado naquele capítulo lá que fala de plano de controle da camada de rede, que a gente vai, na verdade, não vai nem entrar em tantos detalhes, mas vai mencionar como as coisas são feitas. Para quem já tiver estudado grafos, por exemplo, né, a gente tem aqueles algoritmos do Dijkstra da rota mais curta, né, que é, eu tendo a topologia da rede, do grafo e os custos de atravessar cada um dos enlaces, né, a gente, que são as arestas lá no grafo, né, e os nós, no nosso caso, são os roteadores, né, mas a gente aplica pode aplicar aquele algoritmo e aí ver qual é a rota mais curta. Na verdade, o que eu preciso setar na minha tabela é só para onde que eu devo ir, né? Não preciso ter a rota completa. Eu até calculo a rota toda, mas só preciso saber se vai sair por 1, 2 ou 3. Ok? Bom, então há uma distinção, né, desse repasse e o roteamento. O roteamento é como se faz, eu faço meio que a médio, não tão, eu ia dizer médio prazo, mas assim, não é um prazo tão longo, porque se tiver uma variação na rede, eu tenho que mudar o roteamento, né? Mas não é cada vez que o pacote chega que eu vou aplicar o algoritmo de roteamento. Não, o algoritmo de roteamento tem que estar rodando no background e atualizando, quando necessário, essa tabela de repasse, e aí, quando chega o pacote, eu consulto a tabela e encaminho. Né? Não tem tempo de ficar ainda raciocinando, pensando para onde é melhor mandar. Isso já é feito pelos algoritmos de roteamento no background. Tá? Tem muita gente, às vezes, que chama, quando diz, chegou o pacote, ele foi roteado para a porta de saída. Isso está errado estritamente, né? Ele é encaminhado, ele é repassado para a porta de saída. O roteamento é esse estabelecimento das rotas que é feito previamente, né? Não é na hora que o pacote chega. Tá? Bom, então, não sei se vocês gostaram, né? Essa primeira visão aí do que é comutação de pacotes, mas talvez até, não sei dizer se vocês conhecem mais a comutação de pacotes ou a comutação de circuitos, porque a telefonia fixa, sobretudo convencional, praticamente desde que ela existe, ela usa o que a gente chama de comutação de circuitos. Originalmente, eu vou até mostrar aqui uma figurinha para vocês, originalmente não era automática, era manual, né? Alguém ligava, né? Tinha telefonista que estava. Veja que essa foto aqui é de. Bom, deixa eu ver se eu consigo ler aqui o ano. Não, o ano aqui é recente, mas a foto é do, sei lá, 1800 e alguma coisa, final do século XIX, tá? Onde as pessoas tinham um telefone em casa, quando queriam falar com a central, aliás, queria falar com alguém, tinha que se comunicar com a telefonista. Então, tinha modelos que você girava uma manivela para gerar uma corrente, acender ou tocar alguma coisa lá na central, de modo que a telefonista pegava o o alto-falante dela, né, o fone dela, conectava naquele usuário que sinalizou, para ele dizer com quem a pessoa queria falar. Aí eles esperam um momento, né? Aí tentava se comunicar, estava todo mundo ligado na mesma central, né? Então ela plugava o microfone dela lá no usuário, sinalizava para ele, tocava lá campainha, ele atendia o telefone, ele dizia, fulano quer falar com você, tá bom? Aí vai, e aí ele fazia
chaveamento manual, né? O cabo que ela antes estava espetando, onde ela estava espetando o microfone para falar com o outro, ela pega um cabo que liga os dois. Basicamente era essa a ideia, tá? E aqui é uma versão um pouco mais moderna, mas de qualquer modo ainda com uso de telefonista. Tem uma série aí na Amazon, né? Eu acho que é na Amazon que chama de telefonista. Eu não assisti, então não sei. Eu sei que tem cenas que tem a personagem principal que está nessa sala de telefonista. Eu não sei depois o desenrolar o que é que tem a ver com telefonista ou não. E aí uma coisa interessante, bom, deixa eu voltar aqui um pouquinho para esse slide aqui, que aqui está tentando mostrar como é que seria a comunicação entre dois computadores se a gente usasse a comutação dos circuitos. Aqui está representando como se fossem as centrais telefônicas, quer dizer, do usuário é como se tivesse uma conexão só, né, que é o normal no telefone. Mas entre centrais eu tenho, aqui está representando até poucos, né, só 4 canais, que seria como se fosse 4 fios, né, a gente depois vai ver como esse fio, entre aspas, poderia ser implementado, né, pode ser o mesmo fio, mas com frequências diferentes, ou intervalo de tempo diferente, mas enfim, são canais, 4 canais estão representados aqui, mas para eu estabelecer esse circuito que antes era feito manualmente pelas telefonistas, né, e depois eu vou mostrar até a questão do automático, a central tem que escolher um canal que esteja livre, no caso aqui escolheu esse segundo, sei lá, bom, ele está dizendo aqui o segundo, né, de cima para baixo, chegou aqui, escolheu um outro, o primeiro, né, aqui, aqui da direita, e até chegar no usuário. Só que isso daqui fica alocado permanentemente para essa chamada, pelo menos enquanto ela durar, né? Depois, quando ela for desfeita, libera para uso por outras pessoas. Mas enquanto ele estiver em uso, né, o recurso está dedicado, né? Ou seja, esse link está fechado aqui e só eu uso. Não tem ninguém que vai interferir, tá? Pode até acontecer, né, de a gente pedir e tá todos ocupados, a gente vai ser bloqueado, né, vai receber um tom de descagem de ocupado, não porque o destino está ocupado, que também pode acontecer, mas talvez porque você não tem troncos ou canais suficientes aqui, né, de comunicação que permita estabelecer aquela conexão desejada. Mas você tem aquele link e é só seu, não tem interferência com outros. Claro que quem lembra da história, às vezes, dava linha cruzada, não sei o que, algumas interferências podem acontecer, mas o normal, né, é ter esse caminho garantido aí. Então, por outro lado, veja, o que acontece aqui se eu não... A gente viu no exemplo do comutação de pacotes, que às vezes eu transmito pacotes de diferentes usuários pelo mesmo canal, e às vezes ele fica ocioso, né? Mas aqui, veja, quando eu aloco e deixo esses enlaces aqui alocados para uma chamada, se você disser, olha, espera aí, eu vou... espera um momentinho, e demora 1, 2 minutos, etc., você não está mandando nada, né, falando nada, e o canal está lá reservado para você e você está pagando por ele. E outros não podem usar, mesmo que você não esteja utilizando. E a gente vê que mesmo eu que estou aqui falando o tempo todo, né, praticamente sem dar a chance de vocês falarem, mas eu não falo 100% do tempo. Então, e a gente pensando no que um fala, alguém responde, o outro fala, né, essa interatividade, né, realmente é um desperdício, de certo modo, né, fazer essa alocação dedicada dessa forma, mas é garantido, né? Esse é o esquema que é normalmente usado na rede telefônica, como eu disse para vocês, antigamente eram os telefonistas que faziam essas conexões. E eu não sei, eu vou perguntar para vocês aí, se você, aqui é são documentos da patente que foi preenchida, a gente chama preenchida, mas seja submetida, né? Veja que data 10 de março de 1891, né? Essa é a primeira central telefônica automática, usando relés e tal, tá? Aí a pergunta para vocês, podia até botar ali na enquete, né? Mas aí tem que botar as opções.
Vamos lá. Vocês podem abrir o microfone e dizer qual era. Quem por acaso já souber, porque leu no livro alguma coisa, não responde, porque aí é injusto, né? O bom é ver de quem não sabe já a resposta. Qual era a profissão desse cara, desse Strowger, que inventou, patenteou essa central telefônica automática, a primeira central telefônica automática? Carteiro. Não, não pode chutar. Não, carteiro é um bom chute, tá bom. Matemático. São relés elétricos, que tal engenheiro eletricista? Mais algum aí? Até agora ninguém acertou, nem eu aqui, pelo que eu disse. A profissão do cara era agente funerário. Tá? O que acontecia? Quer dizer, claro que era um agente funerário com bastante, né, habilidades, né? Mas a questão é a seguinte: nessa cidade que ele morava, tinha ele e um outro agente funerário. Só que a telefonista era esposa do outro agente funerário. Então, toda vez que alguém ligava, morria alguém, você ligava para a telefonista para falar com o agente funerário, ela encaminhava para quem? Para o marido dela ou para o concorrente? Então, ele disse: eu tenho que tirar a telefonista da jogada, né? Fazer com que seja feito diretamente, sem. Quer dizer, aí a pessoa tinha que querer discar para um ou para outro, né? Tinha a escolha. Tá? Então, para você ver como, às vezes, como diz a história, né? A necessidade é a alma da inovação, sei lá. Bom, aqui tem uma foto aqui já dos relés mais recente, né? Embora isso tudo com a computadorização, né? Virou tudo sendo feito. É engraçado que quando eu fiz curso técnico de telecomunicações lá nos idos, nem me lembro mais que ano era aquele, que foi aqui em 75, não, 75, 75 eu estava na universidade. 72 a 74, por aí, né, que eu fiz escola técnica, e a gente foi visitar uma central telefônica da então Telp, que era ainda assim de relés, era uma barulheira, né, esse circuito fechando, abrindo, quer dizer, normalmente fechando, faz barulho, né, ou voltando à posição original. Depois que foi né, computadorizada, você entrava na central telefônica, tinha só o barulho do ar-condicionado, né? Porque normalmente você tem que resfriar e tal, mas nenhum barulho, né? Tudo lá piscando as luzinhas e tal, mas sem, né, nada de barulho. Mas enfim, mas o importante aqui, só voltando um pouco na história, é que essa história de comutação de circuitos, a gente tem esses canais que a gente fica alocados para uma chamada durante a duração dela, né? Bom, e aí, na comutação de circuitos, cada um daqueles enlaces, né? Porque como a gente viu antes, na comutação de pacotes, quando chega a minha vez de transmitir, o meu pacote usa o canal, a banda toda do canal que está disponível ali. Mas se a gente agora tem que dividir, claro que eu podia ter um fio diferente, mas um fio diferente só para uma chamada telefônica, imagine como seria a grossura, né, dos cabos ligando duas centrais telefônicas, seria inviável. Então a gente usa o que se chama de aliás, desculpa, eu li aqui comutação, disse comutação, mas a gente usa multiplexação, ou seja, o compartilhamento de um canal, de um cabo metálico, ou agora fibra ótica, etc., a gente compartilha usando frequências diferentes, que é essa primeira técnica aqui, né, multiplexação por divisão de frequência. A sigla em inglês normalmente é invertida, Frequency Division Multiplexing. FDM é a multiplexação por divisão de frequência, né, o comprimento de onda, que aqui a gente tem até esse exemplo aqui que a gente pode ver, né, como se fosse, eu tenho um canal aqui todo, que tem uma largura de frequência que ele pode usar, e aí, como a gente vai alocar, fazer a divisão por frequência, então é como se eu separasse em várias frequências distintas, foi essas linhas aqui que foram apresentadas, e, e aqui ele coloriu, né, com cores diferentes, como sendo 4 usuários simultaneamente usando esse canal, cada um usando uma frequência diferente. Então, enquanto pelo menos durar a chamada, ao longo do tempo,
cada uma dessas frequências estão reservadas para aquele determinado usuário, só ele usa, né? Então, como está dito aqui, são frequências que podem ser eletromagnéticas, quer dizer, na verdade pode ser óptica no par metálico, a gente usa também em transmissão de rádio, né? Que ele divide a faixa grande que estava disponível em faixas menores para cada um ser um canal. E cada, então, chamada, cada ligação tem a sua própria banda, a sua própria faixa, e ele pode usar toda a banda dessa faixa, mas não pode usar do vizinho. Ou podia até acontecer o caso de só tem a minha chamada, não tem mais nenhum vizinho, né, nenhum outro usuário ativo, mas eu só uso aquela frequência que foi alocada para mim. Certo? O outro caso, ixi, ficou aqui meio por cima, mas a outra opção, né, é a que a gente chama de multiplexação por divisão de tempo. Ou seja, esse mesmo meio físico de comunicação, eu não separo por faixas de frequência, mas eu crio slots de tempo. É como se fosse um revezamento que é feito. Tá? E aqui, oi, desculpa, eu rodei de tela aqui. Como se eu tivesse dividido o canal em diversas fatias. Ele chama em inglês, ele chama de slot, né? Slots diferentes. Diversas fatias de tempo que periodicamente se repetem. Então, veja, o usuário azul tem uma fatia aqui, e ele usa toda a frequência aqui, depois é o verde, depois é o amarelo, o roxo, e volta o azul. Ou seja, periodicamente, nesse exemplo, a cada quatro slots, um é do azul. Da mesma forma, a cada quatro, um é do verde, a cada quatro, um é do amarelo, a cada quatro, um é do roxo. Tá? Ou seja, eu fiz uma alocação de slot. Eu não estou alocando a frequência. Né? Então, se você tem a tua vez, depois você tem a vez do outro e assim por diante. Né? Bom, o Francisco está perguntando se tem... não tinha entendido se queria uma milha, depois é uma viúva rica, uma milionária, bom, enfim. Mas tem algum limite para essa divisão por frequência? É a frequência, né, primeiro. Bom, a gente vai falar disso daqui a pouquinho mesmo, tá? Mas, em princípio, eu tenho que ter a frequência que eu preciso para aquele determinado canal que eu vou usar. Eu não sei se é logo em seguida mesmo. Deixa eu ver. Talvez seja já no próximo slide. Bom, não tanto. Mas assim, eu vou daqui a mais depois do próximo outro, eu vou justamente falar do canal de voz em particular. Mas as faixas de frequência elas são distintas se eu estou usando para voz tradicional, a digitalização, se eu estou usando para um canal de TV e alta definição, ou seja, depende dos requisitos e quanto eu vou precisar codificar ali. Claro que uma mesma faixa eu posso codificar mais ou menos dependendo das técnicas que eu uso. Isso é um problema até, mais uma vez, vou brincar com vocês ou não, né, mas é um problema de engenharia. Né? Quer dizer, idealmente, eu gostaria de usar o mínimo de frequência possível e ter o máximo de qualidade, mas às vezes, com a tecnologia existente, para ter a qualidade necessária, eu preciso ter um mínimo de frequência. Né? Então, são essas questões que estão em jogo. Tá? Bom, obviamente, separar faixas de frequência é algo mais simples, que dá para fazer analogicamente. A gente já tem isso, um grande exemplo que a gente tem é das próprias emissoras de canais de rádio, de TV, né? Cada um, qual é a frequência da rádio? Cento e tantos megahertz, ou sei lá o quê. É justamente é uma faixa, quer dizer, aquele tipo de serviço tem uma faixa FM ou TV, tem uma faixa que ele usa, né, mas aquela frequência indica qual delas, né, ou então, como na TV, diz, canal 2, 4, 6, 9, a gente vai ver depois exemplos que, às vezes, as frequências não são nem próximas uma da outra, mas está tudo desenhado, né, para funcionar daquela forma. Com essa questão da divisão de tempo,
Na verdade, a gente precisa ter, então, aí já precisa de uma transmissão digital, porque eu vou ter que transmitir os bits, primeiro os bits de um canal, depois os bits do outro, depois os bits, aí depois repete os bits daquele mesmo canal, ou seja, isso foi possível, né, implementar com a digitalização. Antes de chegar nos detalhes da digitalização, talvez algumas coisas você já tenha alguma noção também, eu queria mostrar essa, só para ilustrar, né? Essa é uma figura, eu consegui essa figura, não sei aonde, eu lembro que foi na Anatel, tem aí até uma data, né? Uma data de outubro de 2006, já faz 15 anos que isso aqui foi publicado, eu estava tentando atualizar, mas ou eu não procuro o suficiente, mas aqui, na verdade, eu não, era mais para ilustrar, porque, por exemplo, aqui não está dizendo onde estão os canais de, exatamente onde estão os canais de, as faixas, né, usadas especificamente para celular, por exemplo, mas estão meio espalhadas. Mas, na verdade, isso aqui é como se fosse pensar, um loteamento do espectro de frequência que existe. Né? Em cada país tem um órgão regulador, muitas vezes a gente segue padronizações internacionais também, né? Porque se você tiver uma coisa muito particular do teu país, os fabricantes têm que se adaptar àquela faixa de frequência e tal, isso gera um custo a mais, mas é comum ter algumas coisas particulares. Uma, uma questão aqui que essa figura às vezes não ajuda muito é porque ela está de forma logarítmica, né, de certo modo. Nessa aqui mais de cima, a gente está indo meio que de zero, ou quase zero hertz, até 30 kHz. Mas aqui embaixo a gente está indo do 30 kHz a 300, ou seja, 10 vezes mais. Aqui a seguinte é de 300 a 3 mega. Então, quando a gente vê uma, sei lá, aqui parece que é muita, né, faixa de frequência, mas para comparar com a de baixo tem que dividir por 10, né, e assim até lá embaixo. Mas aqui só para ilustrar, aqui tem muitas coisas, né, com detalhada, frequências altíssimas, 300 GHz. Algumas são usadas para essa comunicação de satélite ou para comunicação ponto a ponto terrestre. Mas aqui eu ilustrei a rádio ondas médias, a TV analógica, né, que foi desativada recentemente, né, mas os canais de 2 a 4 estavam nessa faixa. Tinha aqui um salto para o canal 5, 6. As rádios FM vinham logo a seguir, depois do canal 6, e é por isso que muitas vezes, não sei se vocês experimentaram isso, mas no rádio FM, se a gente colocasse no início da faixa, a gente sintonizava o canal 6. Depois do 6 por 7 tem outro salto, né? Pois aqui já vem o HF 1436, etc., que na verdade são essas faixas que estão usadas hoje pela TV digital, e essas daqui foram liberadas. Então, foram liberadas e a tendência, eu nem verifiquei isso, mas pelo menos o que eu sabia assim, de notícia, é que aqui a ideia é usar para faixa de celular, tá? Quinta geração, 5G, etc., reutilizando nessas faixas de frequência que foram, quer dizer, você deu uma melhoria na TV, passando para digital, mas usou uma faixa mais alta e deixou essas faixas mais baixas para para celular, por exemplo. E aí tem toda uma questão também, que agora eu não vou entrar em detalhes, mas o tamanho das antenas, a energia que você tem para conseguir distâncias maiores ou coisa do tipo, depende também muito dessas frequências. Então, daí o jogo também, esse compromisso que é feito. Então, é um verdadeiro loteamento aqui de frequências, assim, para certos serviços, né? Mas pensa num serviço, sei lá, é usado por link de micro-ondas, ou sei lá o que eu estou usando no rádio, ou então a frequência que eu estou usando na minha fibra ótica, etc. Então, para ilustrar isso, porque, assim, quando eu falei antes de 1,5 megabit, que daqui a pouco vai aparecer essa taxa, isso está tudo relacionado com a transmissão de canais de voz, porque a principal rede de comunicação que a gente tinha era para voz. Então, foi montado toda a estrutura de transmissão para voz, e ainda hoje um monte de canais que a gente, se vocês tiverem ouvido falar, tal, a conexão é de tanto, quer dizer, mais na frente eu vou mostrar, por exemplo, a ARPANET começou com links de 56 kilobits por segundo. Daqui a pouco eu vou mostrar de onde vem esses 56 kilobits por segundo. Tá?
Bom, então eu não sei, é isso que eu estava dizendo, talvez vocês já viram em alguma disciplina aí a questão de digitalização de sinais analógicos, né? Aqui a gente vai pegar em particular a questão da digitalização de um canal de voz. O canal de voz, quer dizer, a voz nossa, aliás, essa é uma informação que era até interessante colocar aqui, mas eu não sei dizer agora de cabeça, mas a nossa voz, né, e aí claro que tem voz e voz, né, a voz dos homens normalmente é mais grave, a das mulheres é mais aguda, né, eu tenho aqueles soprano que dão aqueles agudos muito altos, né, então a faixa de frequência do que a gente consegue produzir de som, né, é uma faixa relativamente alta, né, eu não sei quanto, chega a dezenas, muitos kilohertz, né, pelo menos, né, depois a gente pode verificar isso, até onde vai, né? Normalmente a capacidade o espectro de frequência da voz humana. Claro que instrumentos musicais vão ainda mais alto, né? Mas quando se tratou de projetar a rede telefônica, quer dizer, naquele primeiro momento que era o cabo dedicado, tá? A gente não precisava se preocupar com isso. Mas quando eu disse, não, eu tenho um cabo ligando as duas centrais, e eu quero usar o mínimo de frequência que dá uma qualidade boa para a voz, aí foram feitos estudos. Normalmente, quer dizer, de forma simplificada, a gente diz que o canal de voz é um canal de 4 kHz, não é porque a voz é limitada a 4 kHz. Se você pegar um telefone, né, o fixo, né, sobretudo, o celular também, mas já usa outras técnicas também, mas você vê que a qualidade do som não é tão boa assim, não. Né? Da voz que você escuta não é alta fidelidade, não tem todos os agudos e tudo mais. Por quê? Porque foi feito um estudo para ver qual seria o mínimo aceitável. Que, se eu tiver uma faixa assim e eu dividir só e eu quiser usar toda ela, eu posso ter todas as faixas. Mas se eu dividir por dois, eu vou ter, me contentar com a metade. Então, quanto mais eu tivesse, melhor o aproveitamento daquela faixa. Mas eu tenho que ver qual é o mínimo aceitável. Então, foram feitos testes e escolhido que nessa faixa, que a gente diz que é de 0 a 4 kHz, mas na verdade a gente não produz 0 Hz, né? Vai de 300 Hz até cerca de 3 kHz. Aqui embaixo está mostrando até a intensidade, né, a amplitude chega à nossa voz, e em termos da frequência, em 4 kHz. Aliás, isso aqui é o filtro também que é colocado, né? Porque, como eu disse, a voz vai até mais alto do que isso. Mas a gente limita de 300 a... Talvez essa figura não está nem representando bem. Eu peguei ela hoje, mas talvez depois eu vou achar uma melhor, né? Que é concentrada aí nos 300 a 3 kHz. E por que foi escolhida essa faixa? Porque eu consigo entender o que a outra pessoa está falando, claro, é importante. E, além do mais, eu consigo identificar a pessoa. Porque né, fica uma coisa desconfortável, né? Eu falar com a pessoa e não reconhecer a voz dela. Eu fico em dúvida se estou falando com a pessoa certa ou não, né? Então, nessa faixa foi, então, é o mínimo, digamos assim, aceitável de transmissão analógica, de faixa de frequência analógica para voz, tá? Então, foi essa escolha do 4, podia dizer, não, por exemplo, a rádio AM, né, que tá, daqui a pouco desaparece a rádio AM, ela usa de 0 a 7 kHz. Então, a qualidade, vocês sabem que não é tão boa como a da rádio FM, mas você já escuta uns agudos, um som melhor do que o do telefone. Mas não é, mesmo assim, não é tão melhor. Mas se eu tivesse escolhido 7 ou para arredondar 8, eu ia ter metade das chamadas telefônicas que eu teria usando de 0 a 4. Né? Então, mais uma questão de compromisso entre qualidade e economia, né, aí na história. Bom, e aí, para a digitalização, existe um famoso teorema da amostragem, ou conhecido popularmente como teorema de Nyquist, que ele diz que se eu tiver um sinal, aqui está mostrando uma senoide, senoide é até mais fácil né, de reconstruir, né? Mas está dizendo que se eu tiver um sinal analógico, cuja faixa de frequência tem um certo limite, eu não coloquei aqui o limite, mas normalmente a gente chama de H, em alguns textos eles chamam de H, não sei de onde veio esse H exatamente, mas como se fosse a faixa de frequência H. Para eu conseguir, através de amostragens do sinal,
que a técnica de discretização, a digitalização, é justamente eu amostro o sinal várias vezes, e com essas amostras que eu transmito, eu consigo reconstruir o sinal. Então, esse famoso teorema de Nyquist diz que se eu tiver um canal com a faixa de frequência H, para eu conseguir reproduzir ele sem perda, eu deveria amostrá-lo no dobro dessa taxa, né, dessa faixa. Né? No caso do canal de voz, né, a gente falou que o canal ali era 4 kHz, ou seja, 4.000 Hz. Então, quantas amostras eu preciso fazer? O dobro de 4.000. Então, 8.000 amostras por segundo. 8.000 amostras, se eu fizer o inverso de 8.000, né, 1 sobre 8.000, significa que eu preciso fazer uma amostra, né, aqui está mostrando em azul como se fossem essas amostras, eu preciso fazer uma por canal de voz, né, que é de 4 kHz, eu preciso fazer 8.000 amostras e, portanto, uma amostra a cada 125 microsegundos. Tá? E 125 microsegundos não veio do céu, não, né? É 1 dividido por 8.000, tá? Não caiu aqui de paraquedas, né? Tem tudo a ver com o canal ser de 4 kHz, então preciso fazer o dobro de amostragens e isso dá um intervalo de 125 microsegundos entre eles. Se eu tivesse escolhido aquele 7 kHz do canal de rádio AM, então tinha que fazer 14.000 amostras, e aí 1 sobre 14.000 a gente ia ver aqui qual é o tempo, né? Certamente menor do que esse, né? Já que é o inverso. Bom, e aí cada vez que a gente faz a amostra, a gente tem que discretizar. Nesse exemplo aqui, a gente está fazendo uma discretização assim bem grosseira, né? A gente está usando 3 bits, ou seja, a gente tem 8, quer dizer, nem estão todos representados aqui, né? Aliás, atributor negativo e positivo. Né? Tá, tem os 8 aqui. 8 níveis distintos, tá? Só 3, quer dizer, 4 bits, né? Olha, 3 bits. Não sei de onde que estou vendo o quarto aqui. 3 bits, né? No caso é claro que fica mais grosseiro. Quanto mais níveis, melhor, mas também, né, daqui a pouco, se for demais, aí eu vou ter uma taxa alta também que eu preciso transmitir. Então, na verdade, considerando que a gente discretize usando 1 byte, né, 8 bits, a gente tem 256 níveis. Então, cada vez que a gente faz uma amostra, a gente discretiza em 256 níveis distintos. Certo? Podia ser mais, né? É também aqui uma escolha que é feita. Inclusive, o teorema de Nyquist, ele não diz quantos níveis a gente precisa ter, né? Mas claro que faz uma certa diferença. Bom, aí, por exemplo, se eu estou fazendo, então, cada vez que eu discretizo o sinal, estou considerando 256 níveis, ou seja, eu preciso de 8 bits para representar, então eu tenho 8 bits para cada amostra, e a gente viu antes que eu preciso de 8.000 amostras. Então, 8 bits por amostra vezes 8.000 amostras por segundo, então a gente precisa, quer dizer, a gente precisa transmitir para reconstruir o sinal de voz de 4 kHz, a gente precisa de um canal digital de 64 kilobits por segundo. Então, se vocês ouvirem falar aí por aí, eu tenho um canal de 64 kilobits aqui e tal, ele veio originalmente é um canal de voz. Tá? É um canal de voz de 256 níveis, né, 8 bits, 8.000 amostras por segundo, que tem, então, 64.000 bits por segundo. Tá? Nos Estados Unidos, eles usavam quer dizer, na verdade, eles faziam a amostra de 8 bits, mas 1 bit ele reservava com a comunicação, a sinalização, um controle, né, de cada canal. Então, na prática, para a voz mesmo, era usado só 7 bits, ou seja, 128 níveis. Né? Então, se a gente multiplica 7 por 8.000, dá 56 kilobits por segundo. Lembra que eu falei que na ARPANET, inicialmente, os links eram de 56 kilobits por segundo? Era um canal digital de voz usado para transmitir dados. Tá? Bom, hoje em dia isso é uma piada, né? Mas se você lembrar que a ARPANET começou a ser implantada em 69, e eu disse para vocês que quando eu voltei do doutorado em 1990,
o modem doméstico que tinha com o meu computador mais rápido era 2.400 bits por segundo, 2,4, né, kilobits por segundo, isso aqui era uma taxa até bastante razoável, tá? Bom, por que eu... Não sei se vocês têm alguma pergunta, mas veja que é tudo uma questão de uma coisa vai levando a outra, né? Quer dizer, a gente chegou no 64 porque escolheu codificar com 8 bits, um canal de voz que eu preciso, que é de 4 kHz, então preciso de 8.000 amostras, então chega a essas coisas. Bom, e aí, lembra daquele exemplo que falou, botou lá um enlace de taxa de 1,5 megabit por segundo? Vem dessa, a gente chama portadora T1, que na verdade, o que é isso daqui? Isso aqui é parecido com aquela figura que a gente mostrou antes, dos 4 slots que ficavam se repetindo, né? 4 canais. Aqui, na verdade, é como se ele estivesse mostrando não 4 canais, né, que se vão alternando, mas 24 canais. Na verdade, aqui tem uma reticência, aqui, uma quebra aqui, porque o que se fez é o seguinte, bom, podia ser entre duas centrais telefônicas, mas tipicamente entre um PABX, uma central de uma empresa e a central telefônica, eu não vou ter já que é uma central que eu tenho na minha empresa, não vai ser só um canal, né? Eu vou ter a gente chama um tronco, né, de, por exemplo, um mega e meio, com 24 canais de voz. Aqui no Brasil, que usa o padrão mundial, usa o esquema de 32 canais, né? É o 2 mega, não é o mega e meio. Mas, enfim, aqui tem a figura aqui ilustrando. Então, como é que é? É aquela história que é a mesma ideia de antes, ou seja, cada canal desse, quer dizer, a figura aqui confunde talvez um pouco, e na outra figura é como se isso daqui fosse um slot diferente, né? Mas, na verdade, aqui ele está representando os 8 bits para cada canal. Então, tem canal 1, 8 bits, canal 2, 8 bits, canal 3, 8 bits, canal 4, 8 bits, assim por diante até o 24. Bom, aí tem aquele detalhe que eu falei para vocês, que dentro de um canal, 7 bits era para dados da amostragem do canal e 1 bit para esse controle que a gente chama de sinalização. Então, eram 8 bits, mas só 7 para os dados, daí que era 7 vezes 8.056 e não 8 vezes 8, 64 kilobits por segundo. Tá? Mas veja, para cada canal eu tenho os 8 bits, e eles colocaram mais um bitzinho aqui no início, né? Ou seja, a repetição que ele faz é de 24 vezes 8, mais um. 24 vezes 8 dá 192, mais um, 193 bits. Tá? Então, esses 193 bits são repetidos. Só para matar a curiosidade de vocês, esse bit que eles colocaram aqui a mais é um bit que ele fica, num desses quadros ele manda com esse bit 1, no próximo com 0, no outro com 1, no outro com 0. Então é como se ele tivesse um sinal, que é um canalzinho que fica com essa alternância, que é uma forma, ele não está transportando nenhuma informação de usuário, né? Mas ele está meio que mantendo o sincronismo, porque eu vou verificar se está consistente, se a cada 193 bits se aparece um bit que está alternando entre 1 e 0. Se não tiver, é uma sinalização para mim que eu perdi o sincronismo e tem que resolver o problema. Porque se eu mudar aqui a janela que eu estou considerando dos canais, eu vou estar pegando um bit de outro canal, misturando com os bits do outro, né? E o resultado, nem sei qual vai ser, né? É imprevisível, mas com certeza ruim. Então, veja, se eu tenho isso daqui, eu preciso repetir, porque cada canal precisa ter a sua amostra 8.000 vezes por segundo, né? A cada 125 microsegundos, como a gente falou antes. Então, tudo isso daqui, todos esses 24 canais, mas esse bit, esses 193 bits no total, tem que se repetir, né, a cada 125 microsegundos, ou seja, 8.000 vezes por segundo. Então, se eu pegar, a gente viu aqui que era 190, aliás, aqui embaixo faltou a informação de que era 193 bits, né, eu botei 8.000 vezes 8, aqui está errado. Tá, preciso corrigir isso, deixa eu anotar que eu preciso corrigir esse slide 46. É que eu quis detalhar, mas terminei
terminei errando, que era para fazer 8.000 vezes 193, tá? Aqui no lugar de 8, é 190, 8, na verdade era para dizer 8.000 quadros por segundo, né? Que esse quadro todo aqui tem que se repetir 8.000 vezes por segundo, vezes 193 bits. Essa multiplicação que dá 1 mega e 544 megabits por segundo. Que depois, de forma simplificada, quando a gente usou lá no exemplo, disse, 1 mega e meio. Né? Na verdade, ele está desconsiderando esse quebrado aqui, né? Mas é como se dissesse, olha, esse canal aqui com 20, essa portadora, né, na verdade, que era usado para 24 canais de voz, vamos usar ele para transmitir dados, né, 1 mega e meio, sem essa divisão. Né? Então, às vezes você pega a estrutura de transmissão que foi montada para transmitir canais de voz usando PDM, né, multiplexão por divisão de tempo, você diz, não, eu vou transmitir aqui, são os meus pacotes. Então, é 193 bits do meu pacote vai aqui, os outros 193 vão no próximo quadro, e a forma de identificar quem é o destino não é pela posição dentro de um quadro. Eu não vou dizer, o dado vai para o fulano porque é do canal 3. Não, eu vou observar o cabeçalho do pacote, como a gente mostrou antes. Mas eu não sei se eu confundi um pouco aí as coisas na cabeça de vocês, mas estou dizendo, eu tenho uma estrutura que foi montada para usar com comutação de circuitos, que a gente aproveitou nessa estrutura de transmissão de longa distância e com os cabos, e depois fibra ótica, que a gente vai ver aqui, que até em taxas maiores, a gente usa ela para transmitir bits entre os roteadores, e o que eles estão transportando não são voz, ele está transportando os bits do meu pacote, que tem que ser identificado no roteador seguinte. Ok? Só um detalhe, que desde esse slide aqui, esse slide e esses seguintes, não tem esse detalhamento lá no livro do Corozo, não, tá? Sou eu que estou trazendo. Esse e alguns próximos a seguir. Bom, e aí realmente é para ilustrar. Então, aqui, sem entrar em muitos detalhes, mas, dizendo, eu posso ter, como eu disse que cada um desse canal de 1 mega e meio é como se viesse de uma empresa, né, do Central Telefone de uma empresa, então eu poderia reunir vários deles, 4 deles, numa taxa maior, né, que se vocês fizerem a multiplicar aqui, não é 4 vezes 1 mega e meio que dá 6, ele tem alguns bits a mais, né, e aqui também quando faz 6, mas assim, quando vocês ouvirem falar em algum lugar, um canal de 45 megabits por segundo, é porque está, como eu disse, está usando um canal que era usado para multiplexar 6 vezes 4, 24 canais de 1 mega e meio, e a gente está usando para transmitir nossos pacotes a 45 megabits, aproximadamente, a 45 megabits. Essa questão da transmissão de voz, né, ela, nos Estados Unidos e Japão, eles usaram aqueles canais de 1 mega e meio, né, com 24 canais de voz. No resto, eu chamei aqui de resto do mundo, porque é o padrão internacional, que é usado na Europa, é usado no Brasil também, reunir, como eu falei, 32 canais de 64 kilobits, que dá esse 2 mega e 48. Tá? Então, quando eu falo 2 megabits por segundo, é o correspondente a 1 mega e meio nosso base. E tem os múltiplos, né? A gente mostrou aqueles múltiplos, alguns deles, né? Vezes 4, aliás, tem um vezes 6, né? Que dá vezes 7, deve estar errado em algum lugar. Talvez aqui. E tem algumas taxas múltiplas, e os múltiplos do resto do mundo é diferente também. Isso cria uma certa Babel. Por quê? Porque se eu saio do Brasil com um link que eu quero conectar lá nos Estados Unidos, eu vou ter que mapear o que eu tenho no que eles têm. Ou desperdiçando, ou fazendo uma coisa mais complicada de jogar a voz no outro, ou então entra... Gente, você vem com 64 kilobits, o dele é só 56, então tem que fazer uma conversão, enfim, é uma Babel.
Quando o pessoal trabalhou para a transmissão ótica, né, com os cabos óticos, né, com fibra ótica, então tentou meio que colocar um pouco mais de ordem na casa. Então, apesar das taxas originais continuarem sendo as de antes, 1,5 MB, 2 MB, se tentou compatibilizar com múltiplos diferentes aqui, né? E a partir daí as taxas que são usadas na fibra ótica serem taxas comuns a todos os sistemas, né? Então, quando a gente fala de 155 MB, 622 MB, 2 GB e outras taxas no sistema de transmissão de longa distância, a gente está falando em usar esses canais do sistema óptico que for nessa chamada hierarquia digital síncrona. Eu saltei alguns detalhes, né, porque o outro chamava de... Oi, eu fui para frente, eu li para trás. Aqui ele chamava de plesiócrono, né? Essa palavra grega quer dizer que os relógios, né, os clocks dos transmissores receptores estão quase síncronos, não são síncronos. E com a transmissão óptica ele já consegue usar sistemas síncronos, então ele ficou com uma distinção como sendo síncrono ou não síncrono, mas na verdade tem também por trás a tecnologia, né, que é usada aí, que é de mais confiável em termos do relógio, até porque precisa, né? E só para ilustrar também, por amor de Deus, eu até tinha mais slides sobre essas coisas, eu tirei para simplificar, mas o que está mostrando aqui é porque, bom, se eu aumento as taxas, cada um daqueles, quer dizer, eu vou ter muito mais canais de voz, né, num daqueles quadros que se repete a cada 125 microsegundos. Então, se prestar atenção aqui, esse daqui é esse quadro, eu nem falei o que é Sonnet, mas Sonnet é essa hierarquia digital criada nos Estados Unidos, porque, na verdade, nos Estados Unidos ele usa essa taxa de 51 mega. No resto do mundo, né, já começa do 155, de certo modo. Mas esse 51 é um quadro parecido com o que está desenhado aqui, né? Na verdade, é dele, né? Mas é como se eu tivesse aqui, cada um desses quadradinhos que vocês veem aqui é um canal de voz. É a nossa amostra de 8 bits de um canal de voz, tá? E aí eu tenho uma estrutura aqui, note que essa estrutura aqui está mostrando dois quadros, cada um com 125 microsegundos, tá? Então, se eu pegar aqui esse canal daqui, a próxima amostra dele está nesse segundo quadro, na mesma posição relativa, né? O que ele está mostrando é porque, dependendo do trecho, o início está posicionado, tem um apontador para... Bom, é detalhe aqui, mas o que a gente tem que ver, aquela taxa veio de onde? Eu tenho 87 colunas, mais 3, né? 90 colunas e 9 linhas, 80, então 80, aliás, desculpa, 90 vezes 9, né? Que dá 8, eu botei a conta aqui, botei não. Mas se vocês fizerem a conta, dizer, são 9 vezes 9, 81, né? 810 slots desse, 8.000 vezes por segundo, aí dá aquela taxa lá de 51 megabits por segundo, tá? Ou seja, o princípio básico é o mesmo. Eu tenho que ter, eu tinha que ter, né, na verdade, 1 byte para cada canal de voz a cada 125 mil por segundo. Se eu quero uma taxa mais alta, então tem muito mais canais de voz nesse sistema de transmissão. E aí volto para a nossa história. Bom, mas a gente não quer transmitir canal de voz, a gente quer transmitir pacote de dados. Então, na verdade, essas taxas mais altas permitem que nos canais que a gente pode usar para transmitir os bytes do nosso pacote, então eles somam, né? O meu pacote vai ocupar tantos bytes quanto forem necessários para chegar no próximo roteador. Tá? Perguntas? Eu falei coisas demais já, e coisas novas, possivelmente, então, por favor. Alguém está acompanhando, pelo menos, está entendendo alguma coisa? Hum? Certo. Bom, então,
vai demorar para gerar dúvidas. Eu mando vocês fazerem uns cálculos aí, que nos tantos vocês vão ter um monte de dúvida, né, de como é que a coisa funciona. Bom, então, continuando aqui, aí ele diz o seguinte, tudo bem, então vamos supor que vocês, quer dizer, eu espero, né, que vocês tenham entendido a diferença, né, entre a comutação de pacotes e a de circuitos, né? A de circuito a gente chama ela de determinística, de certo modo, porque é aquela história, os bytes de um certo canal estão ali, fixos, né, naquela posição síncrona, naquela faixa de frequência. Já os pacotes a gente chama de comutação estatística, porque, na verdade, não tem essa coisa rígida fixa. O pacote é transmitido e no cabeçalho tem dizendo quem é o destinatário. Então, eu posso ter um pacote de um, depois ter um pacote de outro, de forma assim mais aleatória, ou seja, mais que a gente precisa estar com estatística mais do que alguma coisa determinística, né? Mas o ponto que ele está levantando aqui nesse slide é que esse compartilhamento estatístico, eu até comparo, como eu disse para vocês, a gente compara muitas vezes a rede de computadores, né, a estrutura, como se fosse a rede viária. Então, a gente pode dizer assim, é como se fosse, olha, se fosse nas ruas, né, a gente tem, claro que a gente tem nas avenidas que tem várias faixas. Então, e o carro sai de uma faixa e entra noutra. Mas se a gente pensar que eu tivesse que me manter sempre na mesma faixa, né, ou só tivesse uma faixa mesmo na rua, né, quer dizer, uma faixa só ia ser ruim, né, mas imagine, eu dou sempre o exemplo, agora não sei se vai servir muito, porque a gente não está todo mundo, cada um no lugar, né, e com pandemia a gente não pode fazer aglomeração, etc. Mas eu dava o exemplo seguinte, vamos supor que a gente estivesse lá com a aula presencial lá no Sim, e a gente combinasse, ó, vamos fazer um happy hour lá em Boa Viagem, por exemplo, né? E cada um de nós, para aumentar a quantidade né, de pacotes, entre aspas, vamos supor que cada um tivesse de carro e fosse cada um no seu carro para Boa Viagem para essa happy hour, né? Se fosse uma comutação de circuitos, a gente ia talvez, como é todo mundo da sala, iria todo mundo para Boa Viagem, a gente ia reservar uma faixa na BR, na Avenida Recife, né, lá no viaduto, sei lá, não lembro mais o nome daquela rua, até chegar lá em Boa Viagem, ia ficar reservada para a gente, só para passar os nossos carros, os nossos pacotes, né? Então, teria que primeiro, é como se fosse um batedor na frente, reservasse o caminho todo, e depois ficava de uso exclusivo para a gente. Aí transmite os nossos pacotes, completou, fecha o circuito, libera a rua. Claro que a gente, se fosse assim, o congestionamento na cidade ia ser muito pior do que é hoje, né? Quer dizer, a gente usa nas estradas uma multiplexação estatística, um compartilhamento estatístico. Eu uso quando preciso, passei, o outro já pode vir usar, né? Então, mas se eu tivesse aqui que usar, ele dá um exemplo aqui, né? Se eu tivesse um link, só uma observação é que eu fiz essa atualização hoje dos slides, né? Com o novo formato, a animação que tem aqui, etc. E vi que ele deu uma multiplicada aqui nos links, né? O link aqui era de alguns megabits, ou sei lá o quê, e agora ele deu para ficar com as taxas mais atuais, né? Mas a ideia é a mesma. Vamos supor que eu tenho um link aqui de 1 gigabit por segundo e que cada usuário, quer dizer, eu tenho uma quantidade de usuários aqui ainda indefinida, mas cada usuário é como se tivesse, em média, ele transmite a 100 megabits quando ele está ativo. Tá? Eu estou ativo, 100 megabits por segundo. Só que eu só estou ativo 10% do tempo. Tá? Nos outros 90%, eu estou quieto. Eu não estou transmitindo nada. Tá? Ou seja, se eu estivesse usando a comutação por circuitos, né, e fizesse a reserva da banda para atender essa taxa de 100 megabits, que é quando eu estou ativo, eu transmito nessa taxa, eu ia dividir esse 1 giga por 100 mega, e ia dar só 10 usuários que eu posso ter usando esse link de 1 giga,
né? Mesmo se nem todos vão estar ativos o tempo todo, né? Só ficam ativos 10% do tempo. É aquela história, reservar a faixa que eu disse de estrada até Boa Viagem para a gente só passar e depois fecha, né? Com a comutação de pacotes, a gente pode fazer uns cálculos e ver, porque, veja, quer dizer, de certo modo já vou te explicar, respondendo em parte o que ele está perguntando aqui, né? Que é o seguinte, eu, foi feito um estudo, e ele está perguntando aqui de onde veio, né? Dizendo que se eu tiver 35 usuários, a probabilidade de ter, com essa taxa, essa ocupação aqui, 10% do tempo, a probabilidade de ter mais do que 10, porque até 10 ativos simultaneamente não chega em 1 giga, certo? Se eu tiver mais de 10 ativos, vai começar a enfileirar e possivelmente ter perda de dados, né? Mas até 10 está tranquilo, porque chega a 1 giga e sai 1 giga, né? Então, está dizendo, nessa situação de usuário só estar ativo 10% do tempo, a probabilidade de eu ter mais do que 10 ativos ao mesmo tempo é menor do que 0,0004. Ou seja, é uma probabilidade baixa. Aí pergunta, de onde é que se obteve isso? Bom, né, não sei se, às vezes, quando a gente estuda estatística, acha que não serve para muita coisa, mas serve para alguns cálculos de tráfego e outras coisas, por exemplo, esse, né? Que a gente está vendo aí. Então, dado que a probabilidade estatística de estar ativa é 0,1, então a gente pode calcular aí a probabilidade de ter 1, 2, 3, 4, tudo, e pode fazer o somatório, ter mais do que 10, e deu essa taxa aí baixinha, 0,004. O que acontece? A 35, a gente viu que a probabilidade é essa, baixa. E se eu tiver mais usuários, o que vai acontecer? A probabilidade vai aumentar, né, de ter mais do que 10 ativos. E aí eu posso aumentar, mas eu posso fazer um dimensionamento. Essa probabilidade aí está aceitável, porque vai me gerar quanto de perda, etc. Ou se eu considerar que essa é a perda, já está aceitável, eu preciso reduzir. Se eu precisar reduzir, eu boto menos, né? Em vez de 35, 30 usuários, mas 3 vezes mais do que o original ali, né? Ou se eu puder tolerar mais perdas, eu posso botar 40 usuários. Ou seja, eu tenho que fazer um dimensionamento estatístico para, em média, as coisas acontecerem bem, tá? Bom, ele comenta aqui, né, que se eu lá no site, né, ele tem um site que tem algumas questões interativas e ele diz que tem alguns exercícios que dá para fazer para brincar, né, com essas taxas e tal. Bom, mas enfim, uma questão é a seguinte, quer dizer, como a gente, na comutação do pacote, a gente só usa os enlaces quando a gente precisa, quando a gente tem dados para transmitir, em princípio a gente consegue atender mais usuários do que dedicando, né, todo o circuito de origem e destino para para cada usuário, né, que precisar usar. Aí ele diz, bom, por essas contas daqui, né, parece que comutação por circuito é sempre uma coisa ruim. Aí ele está colocando como se fosse, então, a computação do pacote ganha de lavada, né? Em inglês ele usou outro termo lá, mas enfim, não tem mais para ninguém, né? A computação de circuito sempre é ruim. Na verdade, uma coisa que normalmente eu digo nas minhas aulas é, quando a gente pergunta o que é melhor, se é uma coisa ou outra, normalmente a resposta certa é depende, né? Claro que numa prova não basta dizer depende, tem que dizer depende de quê, né? Mas, assim, normalmente depende. Então, justamente é sempre uma questão de dependendo da situação, né? Então, aqui, por exemplo, eu disse, a comutação de pacotes é boa para situações como aquela que a gente falou, que você fica ativo só 10% do tempo, por exemplo. Se eu ficasse ativo mais tempo, a quantidade de usuários ia cair, né? Então, mas se a gente não está com uma coisa contínua, né? A gente
pede mais, e depois fica quieto, aí pede outras coisas, né? Então, é nesse cenário que favorece o compartilhamento estatístico, né? Então, favorece justamente esse compartilhamento de recursos. Por outro lado, ele se torna, a computação de pacotes também pode ser mais simples, no sentido que eu não preciso estabelecer, passar pelo processo de fazer conexão fim a fim para transmitir. Embora a gente vai ver depois que existem, às vezes, essas conexões lógicas, não físicas, em termos de ter um canal dedicado, mas, de qualquer modo, às vezes, mesmo em computação de pacotes, a gente usa algumas conexões que gastam tempo para serem estabelecidas, porque tem que ir até o outro lado e retornar o OK. Né? Mas aí, essa seria a vantagem. Em surtos, ele é ideal. Mas, como a gente viu, em situações de... já que é aleatório, né, pode acontecer uma situação de um congestionamento excessivo. Né? E aí, nesses casos, né, pode haver aumentar aquele como chamou, atraso de enfileiramento, né, e perda, né, se o buffer estourar. Então, se isso é possível na comutação de pacotes, é bem possível de acontecer. De ter um congestionamento, um certo roteador e o nosso pacote ser descartado. Então, se a gente está com a transferência de dados de uma mensagem, um e-mail, um arquivo, que a gente precisa ter uma transferência confiável, aí a gente precisa ter protocolos que façam a verificação se chegou tudo direitinho, se não chegar direitinho, retransmita, né? E controle de congestionamento para evitar que haja as perdas, né? Quer dizer, se eu conseguir controlar o congestionamento, né? Que medidas eu posso tomar para controlar o congestionamento? Aí a gente vai discutir isso mais na frente, mas na prática, às vezes, desviando o tráfego, ou pode ser muitas aplicações multimídia, né? Elas reduzem a taxa de codificação para se acomodar a uma situação de congestionamento da rede. Ou seja, tem uma série de medidas que às vezes podem ser tomadas, ou uma transferência de arquivo que não seja crítica, chegar num tempo, a gente retarda quantos pacotes a gente transmite, né? Transmite menos, para dar uma aliviada na rede, ou seja, são medidas que a gente precisa porque na comutação de pacotes tem esse congestionamento de tráfego. Na comutação de circuito também tem um congestionamento, mas é o congestionamento de conseguir completar as chamadas, né? Aqui no Brasil, normalmente é no final do ano que tem o maior tráfego telefônico, né? O Natal, final do ano em particular. Nos Estados Unidos, o caso clássico, pelo menos há um tempo atrás que eu vi isso, era o Dia das Mães, porque é muito comum as mães já aposentadas, etc., morar na Flórida, que é mais quentinho, e aí, Dia das Mães, os filhos espalhados no país inteiro tentam ligar para as mães que estão na Flórida, então é o caso clássico de congestionamento da rede telefônica. Né? Mas, uma vez estabelecida a chamada, então você pode, no computação por segundo, você pode receber um sinal de ocupado, né? Não conseguiu completar a chamada. Mas completando a chamada, você está tranquilo ali, sem conflito. Né? Já na rede, como a gente compartilha, é como o tráfego viário. Né? Se tiver congestionado, a gente começa a esperar demais para chegar nos cantos e tudo mais. Então, nosso pacote chegar, começa a degradar, né, de certo modo, a qualidade do serviço. O interessante, de certo modo, né, é que, como a gente falou, né, às vezes a gente quer comportamento do tipo circuito, né? Por exemplo, se eu estou fazendo transmissão de vídeo de alta definição, seria ideal se eu tivesse uma banda garantida, que não fosse a nossa aula aqui, outras coisas, se a banda fosse garantida, de modo que não houvesse nenhuma complicação aí, né, na transmissão. Por outro lado, se a gente tiver banda o suficiente em todos os trechos, é como se tivesse uma certa folga geral, então as coisas acontecem satisfatoriamente. Bom, aqui ele coloca com uma pergunta, a questão aqui para se pensar, né, o que a gente poderia pensar de analogia, né, na nossa vida do dia a dia, onde a gente reserva recursos,
que é um esquema de comutação de circuitos versus alocação sob demanda, né, computação de pacotes. Então, eu já vi alguns exemplos comparando com restaurante, né, se você faz uma reserva ou se você chega lá e tenta a sua sorte, né, então pode dar certo ou você pode ter que esperar bastante, né, para ser atendido, coisas desse tipo. Tá? Então, cada um tem os seus benefícios. Se a minha taxa for muito constante, né, e alta, e da taxa do canal, eu vou estar fazendo um bom uso daquele canal dedicado, né, daquele canal de computação de circuitos. Inclusive, nas redes de dados, por exemplo, começou a surgir situações do tipo, vocês conhecem, já ouviram falar, né, daquele acelerador de partículas, né, que existem ali entre a França e a Suíça, né, ali na fronteira, né, que os físicos do mundo inteiro trabalham, lá do CERN, que os físicos do mundo inteiro trabalham em experimentos lá. É bastante comum realizar experimentos e os físicos do mundo inteiro coletar os dados desses experimentos para fazer análise, cada um nos seus locais. Então, é uma quantidade muito grande de dados, né? Então, um dos grandes desafios, vocês talvez podem pensar, as taxas mais altas de transmissão é o pessoal de computação, não é o pessoal de física, né? O físico, a astronomia, baixando dados no lugar, porque antigamente era bastante comum o pesquisador ter que ir no local para realizar seus experimentos, fazer a sua coleta de dados. Hoje em dia, com as redes, o experimento pode ser realizado com controle distribuído pelo mundo inteiro, e como eu disse antes, esses dados são distribuídos. Né? Mas imagina uma rede normal, eu estou ali fazendo as minhas coisas do dia a dia e entra uma quantidade avassaladora aí de bytes de uma transferência dessa de arquivo dos físicos. Né? Então, de certo modo, para certas aplicações, era melhor que tivesse a rede separada ou canais dedicados para fazer essa transferência do que ficar disputando com a gente, que é mais miudinho, né? E pode compartilhar melhor os recursos compartilhados. Né? Então, cada um tem o seu papel, né? O seu nicho aí, e a gente termina procurando usar o melhor que está disponível. Né? É claro que, pensando na rede telefônica convencional de canal de 64 kilobits por segundo, ninguém merece. Né? A gente está falando de bandas maiores. Tá? Telefonia móvel é híbrido ou é só... Na verdade, aí que está. Hoje em dia, tem muitas empresas de telefonia fixa que estão usando pacotes, né? Quer dizer, não são mais canais dedicados de computação por circuito, ela transmite voz em canais em rede de pacote. Às vezes a rede de pacotes é dedicada para voz, né, quase, né? Não é onde trafega os dados dos outros usuários. Mas a tendência de digitalização e os celulares já entram nessa onda também. Tá? Questão de segurança. Bom, a questão de segurança, certamente, o que eu posso dizer? Na verdade, assim, depende de quem, quer dizer, segurança provavelmente em que sentido? É ser mais fácil ou mais difícil de obter os dados que o outro está utilizando, né? Provavelmente é isso. Mas assim, se eu estou usando dentro da rede comutação por circuito ou comutação de pacotes, o problema de segurança é praticamente o mesmo, né? Porque depende de onde está o observador. Se o observador estiver lá na rede, na central telefônica, no roteador, ele vai conseguir copiar pacotes de dados ou vai conseguir copiar os bytes do teu canal de computação por circuito. Inclusive, antigamente, quando a transmissão era analógica, quando alguém colocava, não me lembro agora qual era o nome que se usava, mas quando você colocava um grampo, né? O grampo é essa palavra.
colava um grampo, porque era praticamente alguém pegava o fio e ligava lá e ficava com o fone escutando a conversa da pessoa, tá? Normalmente essa conexão gerava algum ruído, né, porque a conexão não era bem feita, e caía às vezes o nível do sinal, aí você desconfiava que estava sendo grampeado. Mas se você copia os bytes da amostra de voz, ninguém vai saber que foi copiado, não vai degradar em nada, né? Então, comutação de circuitos ou comutação de pacotes, de certo modo, tem a mesma vulnerabilidade, dependendo de onde você está observando, né? É claro que você disser, não, mas a transmissão está sendo feita via fibra ótica. Bom, aí o cara não vai conseguir grampear a fibra ótica tão facilmente e tal, né? Mas, dependendo de... Em muitas comunicações, a gente usa muito Wi-Fi também, aí a gente precisa ter criptografia, né? Criptografia da própria tecnologia, tipo do Wi-Fi, ou criptografia enquanto usuário, né? Como essa história do WhatsApp, né? Que passou a usar criptografia fim a fim, né? Então, eu criptografo. O pessoal não gosta muito, o pessoal de, que normalmente né, da polícia, né, das forças de segurança, coisa do tipo, que procura através de medidas judiciais para poder observar alguém se está cometendo alguma coisa ilegal, etc., né? Aí não gosta muito da criptografia, ou a criptografia às vezes é projetada para dar certos buracos, né, para você... Os Estados Unidos, por exemplo, os equipamentos, as coisas de segurança dele nunca vendem para o exterior com a mesma força daqueles que eles usam internamente, né? Como se fosse para conseguir obter dados dos outros, né? Mas às vezes a coisa é interna também, então realmente é bem complexa a questão. Bom, prosseguindo aqui um pouquinho, deixa eu ver se a gente tem tempo para prosseguir mesmo. Que horas? Ainda tem tempo. É que o assunto aqui é seguinte, né? Deixa eu só ver aqui se tem alguma coisa urgente. Mas o assunto seguinte tem a ver com a estrutura da internet, né? Porque a internet não é simplesmente uma rede, como eu falei antes para vocês, né? Mas é tá. Mas é uma, como é que se chama? É uma rede de redes, né? Então, como é que é essa rede de redes? Então, a ideia, a gente já mostrou, né, que os nossos dispositivos dos usuários se conectam à internet através de provedores de serviço internet. Eu acho que faltou uma preposição ali, né? De acesso. Né? Quer dizer, são esses provedores. SCP é uma sigla de provedor de serviço internet, né? Internet Service Provider. Que, na verdade, todos os provedores do núcleo, do acesso, tudo é provedor internet. Mas está dizendo, eu tenho, né, aquele acesso, sei lá, na minha casa eu contratei Claro, Vivo, Oi, e assim por diante, né? No acesso corporativo, às vezes, também os mesmos provedores. Mas a gente se conecta à rede. E esses provedores, eles precisam se interconectar. Às vezes, eles se resolvem por conta própria, né? Uma grande empresa que tem cobertura nacional, às vezes até mundial, e ela, de certo modo, faz a interconexão em todos os níveis. Mas, de qualquer modo, a gente tem que ou se conectar a um provedor que tem uma cobertura maior, ou se conectar a outros que também têm cobertura maior, porque os nossos usuários querem falar com os usuários também do outro provedor e vice-versa, né? Então, é um interesse mútuo que a gente tenha esse acesso em geral, né? Então, a rede, se a gente for olhar como é que é a estrutura dessa composição, dessa rede de redes, ela termina sendo bem variada. Ele está chamando aqui de complexa, que não deixa de ser complexa, mas, como a gente vai ver, não é nem tão... É porque ela não é... Aliás, a rede telefônica, de certo modo, como ela normalmente é regulada, né, por vários órgãos, Anatel, etc., ele tem uma estrutura muito mais previsível, né, por conta dessa regulação.
Já as redes, a internet, ela normalmente tem alguns incentivos, mas normalmente ela é montada dependendo de fatores econômicos, né, questão de economia, né, do provedor ou de interesses comerciais, ou políticas nacionais também. Bom, aqui faltou o ódio nacional. Bom, mais um para corrigir. Mas a gente, então, vai... Ele está dizendo, vamos seguir uma abordagem passo a passo, né, que normalmente a gente usa, né, didaticamente, para ir chegar até o final, né, essa estrutura que ele está chamando de complexa. Né? Então, a gente começando aqui, aqui o que está nessas nuvenzinhas azuis, que eu não traduzi, né, redes de acesso, seriam as redes mais próximas do usuário, onde os usuários estão conectados. Então, se eu tiver milhões desses provedores de acesso, como é que eu vou interligá-los? Né? Porque cada um provê serviço para uns usuários que quer falar com outros que estão em outras redes de acesso. Tá? Então, uma possibilidade era fazer uma topologia totalmente conectada. Né? Cada rede de acesso tem um link ligando a cada uma das demais. Isso ia ser uma maluquice. Né? Quantos links, quantos enlaces a gente ia precisar? Né? A gente ia precisar, se eu tenho N pontos para conectar, eu ia precisar de N ao quadrado, né? Quer dizer, cada N, cada um ligado aos N menos 1, né? Então, N vezes N menos 1, né, vai dar um número exclusivo, né? Não faz sentido. Né? Então, a gente não tem isso. Uma opção seria dizer, bom, eu tenho esses provedores de acesso e eu me conecto a um provedor global, né? O super provedor. Cada rede de acesso se liga a esse super provedor global. E aí todo mundo está interconectado. Tá? Então, o de acesso junto com esse provedor global faria um acordo, né? Quanto você vai me repassar para te dar trânsito para as outras redes, e aí tem uma distribuição aqui, quer dizer, a rede de acesso cobra do usuário e recebe delas, né, para fornecer esse serviço. Bom, um único provedor global, certamente não é o caso, né? Porque se ele é um negócio interessante, né, vão ter outros provedores, né, ou tem, né, na verdade, outros provedores que também se interessam em prover conectividade à rede de acesso. E a gente não quer que eles fiquem isolados, né? A gente não quer que seja cada um a sua ilha, porque continua interesse de qualquer usuário poder falar com qualquer outro usuário no mundo inteiro. Quer dizer, a gente conhece que às vezes tem restrições, né? A China é o caso conhecido de barrar certos aplicativos ou certos tráfegos, então normalmente existem alguns bloqueios, mas em princípio cada um pode falar com qualquer um. Então, como é que eu faço essa interligação entre esses provedores? Tá? Então, existe uma possibilidade, aliás, eu começaria com a outra, mas ele começou logo com essa, que é ter um outro espécie de provedor ou algum acordo. Né? Aqui no Brasil, por exemplo, existe o Comitê Gestor da Internet, que é uma organização interministerial, mas também com participação da sociedade, e que tem uma organização que é onde a gente registra os nomes, pega os endereços e paga por eles, né? E, então, com esses recursos, eles investem, inclusive, em fomento de que em cada cidade ou cada região tenha, que, por exemplo, eu acho que eu comentei com vocês, mas se não comentei, comento agora, que às vezes a gente tinha que dar a volta ao mundo. Se o meu vizinho usa outro provedor, o pacote para chegar no vizinho tinha que ir lá em São Paulo, Rio, para voltar, porque não havia uma ponta de troca de tráfego aqui em Recife, né? O caso extremo é no início aqui das redes, eu acho que foi isso que eu comentei, se é que comentei, porque normalmente eu comento antes, mas pode ser que eu não tenha comentado ainda, é que a gente da informática para o departamento de física trocava tráfego lá nos Estados Unidos, né? Porque a gente usava o sistema da FAPESP, eles usavam do LNCC no Rio, e a comunicação entre eles, a interconexão, era lá nos Estados Unidos. Né? Então, essas são situações indesejadas. Então,
Quanto mais desses pontos de troca de tráfego, normalmente seria um ponto meio neutro, né, que vários provedores podem se conectar, ou então é um consórcio entre eles, né, para favorecer isso, ou um usuário neutro, né? Por exemplo, aqui no Brasil, muitos dos pontos de presença da RNP, que é a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, são ponto de troca de tráfego com outros provedores também, né? Então, isso faz com que, claro que é uma coisa voluntária, né? Não é uma coisa obrigatória para fazer a troca de tráfego, mas é de interesse mútuo, né? Porque eu não preciso trafegar com minha rede até Rio, São Paulo, para passar para outro, para depois voltar, né? Não faz sentido se eu posso já passar para outra rede de forma imediata. Bom, então tem esses pontos de troca de tráfego. O IXP é Internet Exchange Point, né? Exchange é troca, né? O X normalmente tem é uma abreviação de troca, exchange, né? Na verdade tem o E na frente, né? Exchange, mas eles normalmente usam esse X de abreviação. E outra forma são conexões diretas, né? Quer dizer, eu estava dizendo, eu acho que eu primeiro apresentaria as conexões diretas e depois diria que, para não precisar dessas conexões diretas, porque é outra topologia totalmente conectada que podia gerar, esses pontos de troca favorecem, né, a interligação de diversos provedores através de um único ponto, né? Mas se houver um tráfego muito intenso entre dois provedores, pode ser conveniente fazer uma ligação direta entre eles do que depender do ponto de troca de tráfego. Então, é possível também. A gente chama esses enlaces, enlace de peering, né? Peering, essa peer é parceiro, né? Par, né? Então é uma troca aí ponto a ponto entre esses dois. Claro que, além dessas coisas, que a gente estava falando de rede de acesso conectada diretamente a esses provedores globais e tal, mas às vezes a gente tem um provedor regional, né? E aí esse regional a gente pode ter, podia ser nacional, né? Depende, se eu pensar nesses provedores mais amplos aqui, como sendo provedores globais, né? Então a gente pode ter um nacional no outro nível, e obviamente pode ter vários nacionais interligados através desse ponto de troca de tráfego, então essa coisa acontece meio que em diversas escalas, né? E finalmente, a gente pode ter uma rede de provedor de conteúdo, ou seja, aquela ideia de que algumas empresas grandes, como Google, Microsoft, Akamai, que fornecem serviços para os seus usuários, eles precisam distribuir esse conteúdo de forma mais ágil, e se ele depender só quer dizer, ter um ponto centralizado e depender dos provedores para interligação, pode não ser conveniente para o negócio, né, para agilidade, né, para a imediateza de transferência de conteúdo, né. Hoje a gente fala dos da Netflix da vida, a Amazon, que já tem a própria estrutura deles também, né, mas uns contratam dos outros, às vezes, para fornecer o serviço. Mas a rede do provedor de conteúdo, a gente chama também, às vezes, como se fosse uma rede, em inglês a gente chama de overlay, né, ou pode ser uma rede sobreposta. Porque, na verdade, rede overlay é outra coisa. Como se eu dissesse, eu peguei a estrutura já existente e uso ela para minha rede. E aqui não, é como se eu dissesse, eu tenho o meu provedor próprio, né? Eu sou tão grande, eu sou tão, né, dependo tanto disso que eu monto a minha estrutura, para a minha rede, rede do Facebook, rede da Google, com links, enlaces de longa distância, tudo uma rede própria. Só que ela não vende acesso ao usuário, ela usa essa rede para distribuir o conteúdo e faz parcerias com esses ligação desses pontos de troca de tráfego ou alguns provedores regionais ou nacionais. Para quê? Para que quando um usuário quer usar o serviço do Google ou desses provedores, Facebook, etc., ele entra através da rede de acesso, mas o mais rapidamente possível ele já vai direto para essa rede daquele determinado provedor de conteúdo. Não fica trafegando até, sei lá, pela rede da provedor até chegar num ponto onde tem um data center. Não, é a estrutura é da própria empresa, que aí dimensiona de acordo com as suas necessidades, né? Ela tem mais controle sobre isso. Tá? Então, é nesse sentido que a estrutura é realmente complexa, de certo modo, como ele disse,
nesse sentido, né? Mas porque tem múltiplas possibilidades. Agora, o que a gente precisa é que o pacote entrando na rede ele vá ser encaminhado pelos roteadores e atinjam os destinos desejados da forma mais rápida possível, né? Tem detalhes aí, né? Claro, por exemplo, às vezes a gente tem a comunicação e eu quero falar com tal servidor, mas quando por exemplo, eu coloco um link, né, no meu navegador de um desses serviços, do Google, do Facebook, etc., a gente vai ver depois no próximo capítulo como é que ele descobre qual é o servidor ao qual ele vai conectar, que é do interesse dele responder com o endereço do que está mais próximo do usuário, e não com o servidor que está lá na Conchinchina, que ele vai ter que trafegar ele. Então, tem todas essas coisas que interagem, né, para possibilitar que a gente tenha a melhor experiência possível. Tá? É, bom, eu não sei, a gente tem alguns, bom, tem alguns slides aqui que eu posso passar rápido ou deixar para depois, mas assim, ele está aqui mostrando de outra forma, né, aquela estrutura que ele mostrou de forma genérica, né, ali, né, ele está chamando aqueles globais, né, como se fosse, que eles têm essa classificação, né, de tier 1, 2, 3, 4, tier 1 é o principal, né, então tem provedores principais, onde provedores de conteúdo como o Google estaria no mesmo nível, interligado a provedores de troca de tráfego, que permite a conexão entre eles e com as redes de acesso, que podem estar ligadas diretamente a esses provedores de Tier 1, né, ou ligado através de pontos de troca de tráfego com redes regionais e assim por diante. Né? Então, não existe uma obrigatoriedade de seguir uma árvore, porque aí não é uma árvore, é uma malha aí meio variada, dependendo dos interesses. E aí ele dá o exemplo de uma empresa, Sprint, né, com a cobertura e links para o mundo inteiro, aí dá o detalhe, bom, cada um desses pontos ele tem conexão com outros pontos, outros roteadores, outros centros, né, da própria empresa, tem parceria com outras empresas e tem atendimento aos seus próprios usuários, né, isso é típico. Eu coloquei aqui alguns slides tentando mostrar algo parecido, mas a gente nunca consegue informações muito detalhadas nos nossos provedores. Então, aqui eu falo de backbone nacional, que é a espinha dorsal da Embratel, mas não tem isso. Se a gente for atrás da RNP, né, que é uma coisa que a gente pode mostrar depois, aí a gente tem mais detalhes, que é algo mais público. Mas a empresa talvez esconde, só tem aqui onde é que ela fornecia serviço. Eu não datei aqui, mas essa figura não é nova. Tem uma rede ótica deles, aí aqui tem mais detalhes, né, dos vários pontos e as várias interligações. Aqui tem as conectividades com provedores, a gente vê a Sprint está aqui em algum lugar, o verdinho, né, então... Mas essa figura também não é tão nova assim, né, mas ele mostra uma conectividade, seja com países da América do Sul, seja com países da América do Norte, né, e até a Europa. Agora tem até um novo cabo sendo inaugurado, ou foi inaugurado com a Europa. É isso.